Oi, tudo bem? Continuaremos nossos estudos sobre os incisos dos direitos e deveres individuais e coletivos nessa nossa quinta aula. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concurso. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então vamos à matéria? Bom, nos incisos de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre penas, direitos dos presos e extradição. Então vamos lá, as penas. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Existe um princípio que é o da intranscendência da pena ou intransmissibilidade da pena, que diz que somente o sentenciado responde pelo crime que praticou, independente do crime, mas quando é crime contra o patrimônio, como furto, roubo ou apropriação indébita, e o condenado morrer antes de devolver o valor para a vítima, e ele tenha transferido para seus sucessores valores que cobrem estes custos, o sucessor deverá pagar até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Princípio da individualização da pena. Privação ou restrição da liberdade. A privação é a perda total da liberdade, ou seja, a prisão. E a restrição é apenas uma perda parcial dela, que seria o regime aberto ou semiaberto. Perda de bens, para reparar algum dano causado. A multa, valor pago. Prestação social alternativa é uma reparação que beneficia a sociedade, ou seja, um serviço comunitário. Suspensão de direito, retirar direitos temporariamente. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, no termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Pena de morte somente em caso de guerra declarada. Prisão perpétua máxima de 30 anos. Pena de trabalho forçado. Seria um trabalho exaustivo que demanda excessivo esforço físico. Outros tipos de trabalho pode. Pena de banimento. Expulsão do país e perda da cidadania brasileira. Estrangeiros podem ser expulsos. Penas cruéis que causem sofrimento físico ou psicológico à pessoa. Exemplo, a tortura. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É a individualização da pena. As prisões devem ser separadas por tipos de delito, sexo e idade. Agora vamos aos direitos dos presos. Inciso 49. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Os presos, definitivos ou temporários, não devem ser tratados de modo violento ou desumano, ou seja, a sua integridade física tem que ser preservada, ou serem colocados em situações constrangedoras, ou seja, a sua integridade moral deve ser preservada. Isto ajuda em sua posterior ressocialização. Inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aqui temos também a individualização da pena. O inciso é respeitado o direito ao convívio familiar, mesmo para a mãe que está presa. Extradição. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Nesse inciso, é garantido aos brasileiros natos que eles não podem ser extraditados, mesmo que tenham cometido um crime em outro país. E aos brasileiros naturalizados que só podem ser extraditados em duas condições: se praticar o crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. A extradição é quando um país solicita ou concede a outro país a transferência de uma pessoa para que seja julgada por algum crime. Inciso 52. Não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. No artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal, ela concede asilo político para estrangeiros que esteja sendo perseguido por crime político ou de opinião. Como não está claro em nossas leis o que seria um crime político, sempre que houver um caso de possível extradição, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Bom, a partir da próxima aula, que vai ser a aula 6, eu falarei sobre os incisos que falam sobre direitos e deveres gerais. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.